aqui, né, ouvindo a palavra, que despertou mais um dia. A gente tem que ser grato a Deus, porque mais uma vez Ele está nos dando uma oportunidade, né, mais um dia está nos dando uma oportunidade, a glória de ser revelada em nós, né, a misericórdia também, para a gente viver, desfrutar mais um dia, né, na presença dEle, que é o mais importante, né. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que a nossa vida, de repente, acontece coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em lutas, em provações, tribulações, que nos tiram o chão. Que, sabe, a gente fica assim, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, né? E a gente tem que buscar na palavra, né? Porque a palavra, nós vamos aprendendo aqui, é o próprio Cristo, né? É o próprio Jesus. E quando a gente busca na palavra, nós temos a palavra. Por isso que é importante. Jesus falou, né? Sem mim, João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Bom, se eu não posso fazer nada sem Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar nele uma solução, uma direção, um conselho, né? E quando eu busco, que eu vou meditar na palavra, através do Espírito Santo que aí em mim habita, que a palavra vai vindo, né? Porque eu tenho a presença dele na minha vida, essa palavra que está sendo revelada, que eu estou buscando, ela vai me dar uma esperança. Essa esperança vai gerar em mim uma confiança. Mas o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar a palavra, eu tenho que apoiar a palavra. Por quê? Porque se eu entreguei a minha vida a Ele, então eu tenho que entregar, buscar e confiar e acreditar. E para mim, para você, o que é difícil? A gente vive nesse mundo aqui, a gente olha essa aparência do que está acontecendo, é difícil muitas vezes a gente confiar, a gente acreditar que a situação pode ser mudada, pode ser transformada, pode ter uma reviravolta. Porque a gente é humano, né? A gente é falho, né? E a gente quer muito assim, sabe? Eu tenho que ver, eu tenho que acreditar, eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, como eu quero, e no tempo que eu quero, no meu tempo. Mas as coisas não funcionam assim. Eu quero uma palavra que hoje eu estava meditando nela, né? Ela é a profundidade dessa palavra, no livro de Salmos 37. Vou colocar só nessa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. Eu estou preocupada, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou preocupada. Eu olho para a situação, eu não vejo mudança, eu não vejo uma solução, eu não vejo uma transformação. O que eu tenho que fazer? Ele falou aqui, ó, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, que é mais difícil, é você confiar. Porque tudo Ele vai fazer na minha vida. Por quê? Porque eu entreguei a Ele. Existem coisas na nossa vida que para nós fazermos é impossível. Nós não vamos conseguir, nós não vamos fazer nada. Porque Ele falou, Padre, sem mim você nada pode fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar a Ele e eu tenho que confiar nele, que Ele está agindo. Como é que eu faço isso? Em oração. Quando eu chego diante dele, falo assim, Pai, está acontecendo isso está me destruindo por dentro, está me destruindo emocionalmente, está abalando a minha vida, eu não sei como fazer, eu não sei como proceder, eu não sei o que eu posso fazer. Principalmente, isso aí quando envolve outras pessoas, porque eu sei de mim, eu vou dar conta da minha vida, dos meus problemas, das minhas escolhas, mas com relação à minha família, a filhos, a marido, a pais, a pessoas do nosso convívio que a gente não conhece ainda a Deus, né? A gente não pode fazer nada. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Cada pessoa é individual, é pessoal nessa escolha, né? Ela tem um livre-arbítrio ali, ela é uma escolha. E você está vendo que ela está escolhendo coisas que vão destruir a vida dela, que vão acabar com a vida dela, porque você já tem essa experiência de vida, né? Já aconteceu com você. E você não quer essa pessoa, né? Você sofre com isso, você sente isso. Você quer fazer alguma coisa, quer forçar alguma coisa, mas não adianta. Por quê? Porque a pessoa tem que enxergar e ela tem que passar. Aí isso me levou também, né, na minha vida passada, né, antes de eu aceitar Cristo. A minha família aceitou primeiro, né, todos vieram primeiro. Aí, quantas pessoas antes de eu aceitar não orou por mim? Por que eu passei por tanta coisa na minha vida que quase me destruiu? Destruiu emocionalmente, me levou lá embaixo do poço, aí depois que eu tive que acordar e despertar. Porque eu tinha que passar por essa experiência. A gente ora, a gente entrega para Deus, mas a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Porque para Ele agir, para Ele fazer, Ele vai usar situações dessa vida, circunstâncias dessa vida, coisas que as pessoas escolhem fazer, escolhem passar, para poder ensinar elas, se revelar a elas. Elas têm o tempo delas. O tempo delas é de acordo com a vontade de Deus, com o tempo de Deus. Ele tem o tempo dele agir, o tempo dele trabalhar. Isso daí, às vezes, a gente não tem paciência para esperar, né? Nós precisamos aprender. O que é isso? Falta de confiança. A gente ora, a gente entrega, mas daqui a pouco a gente está preocupado.
preocupado, está ansioso, está a flor da pele, está deprimido, está te deprimindo, está te destruindo. Porque você não entregou, você não confiou, você não está confiando em Deus. Deus tem o tempo dele de agir, como ele teve na minha vida, a vida de outras pessoas que eu já vi também. O processo dele é um processo. Para isso acontecer, ele tem que passar por certas coisas que às vezes a gente não quer, principalmente para os filhos, né? Quem tem filhos, quem tem, às vezes, um companheiro está escolhendo um mau caminho, está se desviando, está saindo fora do casamento, do adultério e tudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o tempo de Deus mostrar para ele, para que a venda venha cair, que ele possa enxergar e possa se converter dos seus maus caminhos. A partir do momento que eu entreguei, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar na palavra dele quando ele diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se eu creio em Jesus Cristo, eu tenho que acreditar que aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se eu entreguei minha vida, se eu entreguei meu propósito, a minha preocupação, a minha ansiedade, o meu medo para ele, eu tenho que confiar que ele vai agir. E isso aí a gente tem que trabalhar na nossa vida. Nós não confiamos. Nós falamos que confiamos, falamos que cremos, mas não confiamos realmente, porque nós não descansamos no Senhor. Nós andamos preocupados, ansiosos, tomando de volta aquilo que nós entregamos para Ele. Isso aí atrapalha os planos de Deus, isso aí atrapalha o agir de Deus. A vida das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós queremos bem, isso atrapalha. Então, Ele quer dizer aos nossos olhos, né? Por que tudo isso acontece? O que aconteceu comigo? Tanta coisa errada, tanta escolha errada que eu fiz na minha vida, que quase me destruiu, que quase me levou à morte, também física também. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, o propósito dele se cumpriu, está se cumprindo. Eu acredito na casa da minha família também, que tem um propósito, porque tudo que ele me dá vem a mim, que vem a mim eu não vou lançar fora. O propósito ele vai se cumprir também. Não adianta querer fugir, porque quem está operando é Deus. Essa palavra que o pastor falou hoje aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios. Por que tudo isso acontece? 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. É o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus. E como é que eu adquiro essa confiança em Deus? Ele falou aqui na palavra dele, quando ele falou para Josué: Josué, medita no livro dessa lei, dia e noite. Por quê? Para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E a nossa vida hoje, o mundo hoje, o que eles proporcionam para a gente? Se desviar dos olhos do Evangelho, porque o Evangelho é o Cristo revelado, é a imagem de Deus revelada a cada um de nós. Então, o que proporciona tudo na nossa vida, os acontecimentos, porque o Deus está certo o entendimento das pessoas que nós amamos, né? Elas não enxergam, a gente fala, elas não enxergam, né? não entendem. Por quê? Porque o Deus está certo o entendimento delas. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Orar a Deus, sim, pedindo para Deus desvendar os olhos dela para que elas possam enxergar. Mas isso aí tem um processo, tem um tempo de Deus agir e de Deus fazer. Por quê? Porque Deus vai usar as circunstâncias dessa vida, vai usar as escolhas que essas pessoas fazem para mostrar para elas que o caminho que elas estão escolhendo não é o certo, que aquilo que ela está escolhendo para a vida dela vai destruir a vida dela e vai arrasar com a vida dela, vai destruir ela emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então ela tem que passar por esse processo para ela poder enxergar, porque o Deus desse século cegou. Mas ela não vai entender essas coisas, não vai entrar na cabeça dela como não entrava na minha também, só de você estar falando. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar sim. Eu tenho que alertar, eu tenho que falar, eu tenho que lançar a semente, porque até a responsabilidade da vida dela, ela tem que ter semente dentro dela. E uma hora que ela estiver lá no fundo do poço, o Espírito Santo vai despertar aquela palavra, e através daquela palavra, ela vai reconhecer, vai se arrepender e vai se voltar para o caminho certo, vai procurar. Ela tem que procurar. Porque ele fala assim: se quiserdes que eu vis, comereis o melhor dessa terra. Aquele que me busca de coração, buscar-me-eis e acharei. Quando? Buscar de todo o coração. Então a pessoa tem que querer, e ela tem que querer buscar de todo o coração, ela tem que querer entregar a vida dela. Assim como um dia eu entreguei esse pai, eu não sei nada, não sei, não posso nada, mas eu entrego a minha vida a ti. E aí, quando a gente faz isso, nesse processo, a gente tem o Espírito Santo. A gente tem que confiar que o Espírito Santo está nos direcionando. Quando a gente fica assim nervoso, desesperado, ansioso, às vezes a gente até fala coisas que não deveria falar, faz coisas que não deveria fazer.
O que é isso tudo aí? O que me levou a essa reflexão tudo aí? E na verdade nós falamos que é cristão, nós falamos que queremos, confiamos, mas na realidade nós não confiamos. Nós precisamos aprender a entregar e a confiar. E entregar o que é? Quando eu estou com problema, luta, provação, tribulação, eu não posso fazer nada. Eu não tenho condições de mudar aquela situação, eu não tenho condições de mudar aquela circunstância. O que eu faço? Eu chego para Deus e entrego. Assim, Pai, estou entregando, eu não posso, eu não consigo. Eu entrego para Deus, eu lanço sobre Ele. Lançando sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades, para Ele ter cuidado de vós. Aí quando eu faço isso, eu tenho que descansar nele. O que Ele fala em seguida? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar a sua vida. Então eu tenho que descansar nele. Se eu entreguei, eu tenho que confiar. É difícil para a gente, não é fácil não, porque a gente vê, a gente é humano, a gente olha as coisas do mundo, né? Você olha para as coisas, parece que não tem jeito, a situação não tem saída. Mas a gente tem que aprender a confiar. É para isso que nós existimos, nós estamos aqui. E essa nossa luta aqui, quando a gente vive aqui, nós estamos buscando a nossa santificação, ela é uma luta constante, é uma batalha, é todo dia. Todo dia nós temos que batalhar a nossa vida, nós temos que viver a nossa vida, mas sempre entregando e sempre confiando. Porque muitas vezes, como ele falou, sem mim vocês nada podem fazer. O que eu posso fazer todos os dias? Ele fala assim, examinar as escrituras. Ela tem que estar em mim, ela tem que estar no meu coração, ela tem que estar nos meus lábios, para que eu possa estar confiante no Senhor. E que com essa confiança, para eu ter uma esperança que a situação possa ser mudada e a situação possa ser transformada. Porque Ele é o Todo-Poderoso, operador em nada nem tem para impedir, segundo a palavra dele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Criou todas as coisas, Ele que fez todas as coisas, e Ele não vai deixar que a criação dele se perca. A partir do momento que eu estou entregando, porque eu estou confiando que se existe promessa, Ele é poderoso para fazer cumprir a promessa dela, através de quem? Através da pessoa do Espírito Santo. No tempo dele, na hora dele, na forma dele. Não no tempo meu, na forma minha, na hora que eu quero. Existe um processo, na conversão existe. Eu tiro isso, estava examinando, lembrando por mim mesma, né? O processo que eu tive que passar. Eu quase me destruí emocionalmente. Mas eu passei por esse processo. Aí eu voltei os meus olhos para Cristo, para Jesus. Eu botei nele a minha confiança e a minha esperança. E eu estou firme hoje nele. Porque ele fala, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho que estar na raiz, eu tenho que estar na videira. E eu estou na videira. Só que às vezes existem situações na vida que vem, né? Nós convivemos com pessoas, e pessoas são importantes, né? Que às vezes nos tira o chão, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Voltar para o Evangelho. Vamos aprender a confiar. A entregar e a confiar. É essa palavra que eu tenho com vocês hoje. Entrega e confia. Quem confia, descansa. Porque Ele é o Todo-Poderoso para fazer todas as coisas. Amém? A palavra que nós acreditamos eu deixo para vocês, né? Eu acho que foi importante, à medida que Ele me dá as coisas assim, que Ele fala comigo, através de circunstâncias da minha vida também, e para mim me ajudou, para mim está sendo assim, um apoio. Eu creio, por que eu compartilho? Porque eu creio que para outras pessoas também, elas vão se apoiar e vai ajudar também. Elas vão aprender a ter mais confiança e mais esperança em Deus, né? Amém? Pai, te agradecemos pelas palavras, por esse dia que está se iniciando. Te agradecemos pela tua palavra, Pai, que faz presente na nossa vida todos os dias, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda, nos conforta, nos direciona e nos dá vida, Pai, e vida com abundância. Nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar e pela tua palavra, meu Pai, que prometeu. Eu creio no Senhor Jesus para salvar tu e a tua casa. Eu creio na tua palavra. Eu entrego todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, todos os meus medos e inseguranças. Eu entrego a ti nesse momento, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de mim e o Senhor tudo fará. E eu confio em ti, por isso que eu entrego tudo. E acredito para os irmãos que estão aqui, os que vão ouvir essa palavra, eu vou entregar. Vou entregar os seus problemas, as suas lutas, as tribulações, os medos, as inseguranças a ti e confiar em ti. E tu vai fazer mudar essa situação. Obrigada, Pai, por essa palavra. Amém.